E aí outro assunto que chega constantemente pra gente é sobre a questão do preconceito. E aí qual a nossa opinião, tá bom? Sobre isso, sobre o preconceito aqui na Irlanda. É o seguinte, ao nosso ponto de vista, nós sabemos, e muita gente já sabe, de um problema social que o país tem, que é referente a alguns jovens, entendeu? Que vivem no país, e esses jovens acabam fazendo muita baderna, acabam... Deixa o carro passar. Acabam causando muita briga, né? Acabam, enfim, fazendo tudo que há de ruim essas crianças fazem. Por quê? Infelizmente, as leis irlandesas, elas protegem até demais os jovens. Acredito que a gente acaba se identificando um pouquinho no Brasil, né? Só que aqui o negócio é um pouco mais embaixo, entendeu? Você literalmente acaba não podendo fazer nada contra essas crianças, entendeu? Porque senão isso pode sobrar para você, pode dar muito ruim para você, principalmente se você for imigrante, meu Deus do céu. Então, esses jovens até os seus 16 anos são praticamente intocáveis. Então isso faz com que eles aprontem de tudo, mas a única coisa que eles querem é causar. Mas já o preconceito, a xenofobia vindo por parte dos adultos aqui na Irlanda, pelo menos eu e a Isadora, nós nunca sofremos algo do tipo e também nunca vimos alguém próximo a gente sofrer isso. Porém, você acaba tendo alguns problemas. Olha, um óculos perdido. Gente, eu acho isso muito legal. Quando você perde uma coisa na rua, as pessoas geralmente pegam o que você acabou de perder, deixou cair no chão em qualquer lugar, e não deixam literalmente no mesmo lugar. Eles tiram do chão e colocam em algum ponto alto, mas no mesmo lugar que você perdeu. Por exemplo, eu acabei de encontrar não, né? Alguém encontrou um óculos, olha aí, não pega nada aí. Uhum. E que provavelmente estava no chão, então para não quebrar, ninguém pisar, a pessoa pega e deixa no local alto. E a pessoa que perdeu provavelmente vai passar por aqui, né? Vai passar por aqui de novo procurando. Eu Isso acho. É bem comum também, cartão de crédito eu já vi, boné, tênis, né? Tudo quanto é objeto, né? Então, mas querendo ou não, as pessoas elas estão certas em ter esse medo. Já pensou? Eu não queria também sair do meu país para poder sofrer preconceito em outro país. Que o país o Brasil, querendo ou não, ele já é um país preconceituoso. Já pensou você ainda sofrer isso lá fora? É um assunto bem complicado, sem dúvidas nenhuma. Eu não tiro a razão de quem tem preocupação com essas coisas, eu também me preocupo muito. E o que é que eu e a Isadora já passamos aqui? Quem nos acompanha no Instagram já viu, por exemplo, que o nosso carro já foi tacado ovo 2 vezes. Já tacaram ovo no nosso carro. Ah, Gabriel, então eles tacaram ovo porque eles têm preconceito contra brasileiros, ou eles têm preconceito contra imigrantes. Na verdade não, quem tacou esses ovos foram justamente essas crianças, esses jovens, porém eles não focaram na gente, entendeu? Eles ficam no centro da cidade, por exemplo, nessas 2 ocasiões eles estavam ali pelo centro, eles... não é sempre também, desculpa gente, isso não é sempre que acontece também, tá? Foi 2 fatos isolados, em que eles estavam pelo centro da cidade, entre eles na maior algazarra, e aí os carros que iam passando ali pelo centro, eles tacavam ovo. Então eles tacaram ovo não só no meu carro, mas como em diversos carros que estavam passando a hora. Então eles fazem a algazarra deles e correm, entendeu? É isso que acontece. E infelizmente as autoridades não fazem nada contra isso, entendeu? Ou quando vão fazer, infelizmente eles não podem dar alguma punição tão severa para eles. Acho que é por isso que acaba ficando dessa forma. Esse assunto ele veio muito à tona ultimamente devido aos fatos ocorridos recentemente na capital, Dublin. Teve alguns fatos envolvendo até morte de brasileiro, onde os culpados acabaram não sendo punidos, né? Devido à idade e tudo mais. Muitos vídeos acabaram repercutindo de brigas, entendeu? Envolvendo esses grupos, porque querendo ou não é uma coisa que acaba revoltando muito. E aí, querendo ou não,
as pessoas às vezes acabam perdendo a paciência e perdendo o controle. Cidades menores, como Limerick, por exemplo, a gente não vê tão frequente esses grupos, como é que eu posso dizer, atacando ou fazendo essas coisas, mas sim, eles existem por aqui. Eles também acabam tendo uma preferência por alguns tipos de pessoas. Por exemplo, infelizmente os deliveries, eles acabam sendo alvos constantes desses jovens. Uma outra coisa, por exemplo, que nós já vimos, nós já presenciamos, não é coisa assim que ninguém contou pra gente, que a gente ficou sabendo, são coisas que nós já presenciamos, de atitudes de brasileiros contra o próprio brasileiro. Que é, por exemplo, pessoas que têm cidadania e de alguma forma ela tenta prejudicar quem ele sabe que às vezes está no país de uma forma irregular, e aí ele começa a espalhar conversas sobre a pessoa, porque querendo ou não, as pessoas que acabam ficando dessa forma ou que não tem uma outra opção, elas tentam minimizar o máximo esse assunto, entendeu? Infelizmente tem pessoas que querem espalhar somente para prejudicar, entendeu? Para ver se a pessoa sai do emprego, para ver se a pessoa fica mal falada na roda de amigos. Então nós já presenciamos muitas vezes pessoas que acabam trazendo esse assunto para a roda de amigos sem finalidade nenhuma, porque sinceramente isso não vai acrescentar na vida dele de maneira alguma. Então você vê que a pessoa faz aquilo por maldade. E isso não acontece só uma vez, só com uma pessoa ou outra. Isso é muito constante. Você acaba vendo muitas guerras de ego, né, por aqui. Isso já é, de certa forma, até de se esperar. Mas tem sim muitos brasileiros bons, muita gente que gosta de ajudar os outros, mas infelizmente você acaba encontrando esse tipo de brasileiro. Nós já encontramos também brasileiros, por exemplo, que aproveitam para explorar outros brasileiros, entendeu? Isso é o que é mais comum, mas enfim, são fatos e fatos. Mas ao meu ver, eu acho assim que a parte que mais chegou a me incomodar foi justamente essa, entendeu? De ver um conterrâneo querendo te passar a perna, te derrubar ou às vezes até te explorar. Uma coisa que é muito comum no trabalho, nós já tivemos problemas com imigrantes de outros países, mas com irlandês mesmo nós nunca tivemos. Nós sempre fomos muito bem tratados, e nunca ouvimos também, como eu já havia dito antes, e nunca vimos também ninguém relatando algum problema pra gente com algum irlandês. Porém, nós já vimos sim outras nacionalidades tendo problemas com a gente, né, com brasileiros. Por exemplo, eu e Isadora, nós já tivemos problemas no trabalho de que pessoas, só porque a gente não falava inglês muito bem, e isso vai ser muito comum aqui, tá? Você não falar muito bem o inglês ou não entender, e às vezes aquele seu companheiro de trabalho faz com que você trabalhe mais ou o dobro para poder, como é que eu posso falar, trabalhar no lugar dele, para ser sincero, entendeu? Então nós já tivemos problemas com outra nacionalidade, por exemplo, que praticamente montava na minha costa, ainda da Isadora, e fazia a gente trabalhar igual uns condenados, sendo que não havia necessidade. Então às vezes o chefe falava assim: olha, a missão de vocês é limpar 2 quartos, e aí a gente não entendia muito bem. E aí vinha essa pessoa e falava assim: ó, a missão de vocês que ele falou é para vocês limpar esses 4 quartos aqui. E a gente, beleza. Então, tipo, não era nosso trabalho, mas a pessoa faz com que seja, entendeu? Enfim, são esses e alguns casos assim que acabam incomodando a gente, e a gente entende a preocupação de quem nos pergunta e tem preocupação sobre xenofobia e preconceito aqui. Mas nesse caso, não era brasileiro, tá bom, gente? Desse exemplo aí que o Gabriel está dando. Uma dúvida também muito recorrente no nosso Instagram é a seguinte: muita gente quer saber se estudante acaba podendo trabalhar ou se tem como, aquele jeitinho para trabalhar as 40 horas semanais. Por mais que todo mundo saiba que os estudantes eles podem trabalhar legalmente 20 horas semanais, tá bom? Mas tem alguns períodos do ano, que é o verão, e um pedacinho ali do mês de dezembro e janeiro, né, da metade do mês de dezembro até janeiro, que os estudantes eles podem trabalhar full time nesse período. Porém, eles têm que estar de férias da escola.
tá bom? Para poder trabalhar essas 40 horas semanais. Se eles estiverem tendo aulas, eles têm que trabalhar no período part-time, que é só metade do dia. Eles têm que trabalhar 20 horas semanais. Mas, Gabriel, é uma realidade, todo mundo acaba tendo que seguir esse regime à risca e tudo. Então, o que é que acontece? Nós vemos muitas pessoas trabalhando mais do que isso, tá? Mas isso fica sobre responsabilidade da própria pessoa e da empresa, pois tanto a empresa quanto a pessoa pode ser penalizada por esse ato, entendeu? O que é que acontece? Quando você chega no país, que você vai fazer seu cadastro certinho lá no Revenue, você acaba informando para o sistema financeiro aqui da Irlanda que você vai ganhar até no máximo 30 mil euros por ano, né? Que esse seria um salário do estudante, né? O teto máximo do estudante. É 13 mil, não? Pois é, eu falei o quê? 30. Falei 30? Desculpa, gente. 13 mil euros por ano, 30 tá bom? de trabalho. Isso. 13 mil euros por ano os estudantes podem ganhar. Se você passar dessa quantia, você pode ser multado, tá bom? E na imigração podem gerar diversas perguntas e questionamentos, e isso pode fazer com que você tenha dificuldades ou até não consiga renovar o seu visto de estudante, beleza? Então, o que é que aconteceu durante esse período de lockdown? Durante o período de lockdown, a mão de obra ela acabou ficando muito escassa no país. E qual foi o cenário que nós vimos? Nós vimos muitos estudantes que deveriam trabalhar 20 horas semanais, trabalhando mais de 40 horas semanais, porque não tinha mão de obra suficiente para suprir a necessidade do país. Porque muita gente foi afastada nesse período, entendeu? Então, os poucos que ficaram ativos trabalharam mais do que o que devia. Por exemplo, nesse período eu trabalhava em um healthcare, eu trabalhava em um nursing home como healthcare assistant. E durante esse período do lockdown, que eu deveria estar trabalhando minhas 20 horas semanais, eu acabei fazendo fácil mais de 40 horas semanais, entendeu? E o que é que aconteceu comigo quando eu fui na imigração? E aí, quando eu fui na imigração, eu tinha que comprovar 1.000 euros para poder renovar o meu visto de estudante na época. E aí começou a gerar questionamentos. Por quê? Porque a agente da imigração viu meu extrato bancário e começou a me questionar o porquê daquela movimentação tão alta, sendo que o meu visto era para estudos. Então eles têm uma noção de quanto você deve ganhar semanalmente. E aí eu expliquei para ela que eu era Healthcare Assistant, que eu trabalhava em um nursing home e que devido a essa escassez eu estava fazendo muitas horas por semana. Eu estava fazendo até mais do que 40 horas semanais. E aí eles perguntaram qual era o local que eu trabalhava, para eles terem uma certeza. Eu informei o local que eu trabalhava e aí a agente da imigração acabou relevando por esse fator, entendeu? Então todo caso é um caso, entendeu? Não quer dizer que outras pessoas ou em outra época, se você tentar trabalhar mais do que 40 horas semanais, você não possa ter um problema na imigração, beleza? Porque eles vão avaliar sua conta bancária, eles vão avaliar o seu histórico e se você estiver movimentando muito dinheiro, trabalhando demais, você certamente pode ter problemas na hora de renovar o seu visto. Outra coisa que acabam nos perguntando muito é assim: Gabriel, eu tenho cidadania. Qual é o tipo de emprego que tem aí para mim? Então, eu queria esclarecer que somente esse fato de você ter a cidadania não quer dizer que vai ter um trabalho diferente para você ou para um estudante, por exemplo. O que vai acabar determinando isso, o tipo de trabalho que você vai conseguir, vai ser o seu nível de inglês e as suas skills, que são as suas qualificações, né? Por exemplo, por muitas vezes um estudante pode às vezes conseguir um trabalho que é melhor do que uma pessoa que tem cidadania, entendeu? Porque às vezes ele domina, tem uma qualidade ou uma qualificação boa, tem um inglês bom, então ele acaba sendo apto para exercer aquele trabalho. E vice-versa, tá bom? E vice-versa. Assim como uma pessoa que tem cidadania também, às vezes tem boas qualificações, tem um bom inglês, certamente ele vai conseguir um trabalho diferenciado, um trabalho que ele pague bem. Porém, tem sim uma diferença da galera relacionada ao trabalho, tem sim uma diferença da galera que tem cidadania e da galera que vem aqui como estudos, que é justamente o fato das pessoas que estão aqui como estudante terem uma limitação para trabalhar, entendeu? Então, querendo ou não, os estudantes, eles têm uma limitação ligada à escola, né? Porque não é todo o horário que ele está disponível para trabalhar.
e ele tem uma limitação à quantidade de horas trabalhadas por semana. Tem algumas empresas que elas não são tão flexíveis a ponto de deixar a pessoa trabalhar só part-time, ou trabalhar só o período da tarde, ou só da manhã. Ela precisa de um funcionário, ela precisa do colaborador disponível, por exemplo, ao longo do dia, entendeu? Então isso certamente vai ser uma vantagem para a galera que tem cidadania, beleza? Às vezes também tem pessoas que têm a cidadania e entram em contato com a gente perguntando como é que faz para aplicar para a área dela, entendeu? Então eu queria também deixar isso bem claro. É diferente você ter a cidadania e você ser apto a exercer a sua função aqui. Por quê? Porque tem algumas áreas aqui, principalmente essas áreas que precisam de uma graduação, que precisam de uma qualificação profissional, que você precisa validar o seu diploma de novo no país, entendeu? Por exemplo, você é engenheiro e tem cidadania espanhola. Isso não quer dizer que você vai poder trabalhar como engenheiro aqui, entendeu? Você vai passar por um processo para poder validar o seu diploma aqui. Ou se você é enfermeiro brasileiro e tem cidadania italiana, você também vai precisar passar por um processo de validação do seu diploma. Não é porque você tem a cidadania que você vai poder trabalhar na sua área aqui, tá? São coisas diferentes, tá bom? Então, desde já, eu até falo pra galera que ainda tá no Brasil e tá, independente de como esteja vindo aqui, se seja já com visto de trabalho, se seja como estudante ou com a cidadania, gente, jamais desmereça o outro, entendeu? Porque sem dúvidas nenhuma, como eu havia falado sobre o preconceito, que muitas vezes o preconceito aqui vem de próprios brasileiros, do próprio brasileiro, entendeu? De um brasileiro para com o outro. Por quê? Porque acaba tendo essa rixa de ego, entendeu? Entre as pessoas. Por exemplo, a pessoa que tem a cidadania às vezes quer ficar, se acha melhor do que, por exemplo, o cara que está com visto de trabalho ou o cara que está aqui como estudante, entendeu? Ou então às vezes o cara até foi estudante e agora já conseguiu a cidadania e depois disso ele começa a pisar em quem ainda tá. Cara, isso sem dúvidas nenhuma é uma coisa que eu vejo muito aqui, é uma coisa muito frequente. Então a galera que ainda tá por vir aí, tem gente muito de boa aqui também, mas principalmente a galera que ainda tá por vir, cara, vem de boa, não precisa disso, entendeu? Nós somos brasileiros, nós temos que nos ajudar e parar com essa rivalidade, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que eu vou continuar fazendo vídeos assim, respondendo as diversas dúvidas que vocês têm através de vídeo, já que no Instagram a gente acaba respondendo a mesma coisa para diversas pessoas. Então acho que aqui no vídeo é a forma mais fácil que a gente tem de responder para o maior número de pessoas possíveis, beleza? Então se você tem alguma dúvida, pode mandar no nosso Instagram, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai entender e vai saber o que entregar para vocês, beleza? Então fiquem com Deus, galera, e tchau, tchau!